O Mauro de São Paulo me pergunta como seria a uberização da área de segurança. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a base de todos os problemas que nós temos hoje nas megalópolis, nas grandes cidades, é o aumento radical da complexidade. E como é que a gente aumenta a complexidade na história, na sociedade humana? Nós aumentamos a demografia. Dados para vocês: de 1 para 7 bilhões no planeta em 200 anos. No Brasil, de 1900 para agora, crescemos de 30 para 210 milhões de pessoas. E no Rio de Janeiro, para dar um exemplo, nós crescemos de 1900 para cá 800 mil pessoas e hoje nós somos 6,4, crescemos 8 vezes. 7 vezes em 200 anos a Terra, o Brasil 7 vezes em 100 anos e o Rio de Janeiro 8 vezes. Obviamente que nós temos aí um problema de complexidade muito maior. A forma que nós resolvíamos os problemas no século passado, numa baixa complexidade, num aumento de complexidade, foi o quê? A gente centralizou muito, a gente centralizou as mídias e a gente começou a ter cada vez mais problemas de lidar com essa complexidade. Agora nós temos ferramentas para melhorar o trabalho com essa complexidade que envolve também a área de segurança. Existem duas linhas de raciocínio. Uma é cultural, política, que vai ter que ser um trabalho de médio ou longo prazo, que é a questão da descentralização, da desestatização, da pulverização, da distribuição do poder do centro para as pontas. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é a introdução da nova linguagem, que é a linguagem dos cliques, em que você pode ter uma participação muito maior das pessoas na coleta de dados e na tomada de decisões. Eu acho que não faz sentido você ter uma prefeitura no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, ou um governo do estado que é responsável por uma massa de gente, por uma massa de bairros em que você tem que ter uma espécie de polícia de prevenção, de acompanhamento, chamada polícia comunitária, em que a pessoa passa a conhecer as pessoas do bairro, passa a conhecer a rotina do bairro, percebe logo quando uma pessoa que ele não conhece, que ele não sabe quem é, que está andando no bairro. Isso já foi feito, de certa forma, nas ruas. Então você tem todas as ruas, já se criou essa segurança, digamos, de rua, mas uma segurança da comunidade, do bairro, em que você vai ter a prevenção o tempo todo, em que você vai olhar, você vai analisar, vai saber o que está acontecendo. Isso já está sendo implantado no Rio de Janeiro. A gente tem algumas experiências, como é o caso do Lagoa Presente, do Centro Presente, já tem em alguns lugares no Rio de Janeiro, no Aterro Presente, em que você tem esse tipo de experiência de polícia comunitária. No caso do Rio de Janeiro, a Lagoa Presente é uma experiência que está sendo bancada pela associação comercial. Então, os comerciantes colocando dinheiro na polícia comunitária. Eu acho que vai cair tudo na mão nas costas dos comerciantes, não. Eu acho que a gente tem que começar a negociar. Isso faz parte do que eu chamo de liberalismo 3.0. Você tem que começar a negociar redução de impostos enquanto o cidadão vai assumindo determinadas responsabilidades que antes eram do Estado. O Estado tem que jogar a toalha para dizer o seguinte: eu não consigo mais cuidar de tudo porque a coisa cresceu muito em complexidade, é preciso compartilhar as responsabilidades. Então, essa polícia comunitária seria coordenada, seria acompanhada por representantes daquela comunidade que se organizariam para acompanhar essa polícia comunitária. Em troca, a comunidade vai pagar menos imposto ou menos IPTU, menos qualquer tipo de imposto que incide sobre aquela comunidade, para que se possa ter recursos para bancar essa polícia comunitária. E essa polícia comunitária teria apenas a atuação de prevenção. Não é uma polícia, não vai substituir a polícia para crime organizado, sequestro, assalto,
estupro, coisas do nível. Não. É uma polícia que vai acompanhar e que vai dar um mínimo de segurança, um mínimo de base para evitar determinadas pequenas coisas que acontecem hoje, que no crescente as pessoas vão ganhando espaço e a partir dali outras coisas vão acontecer. O segundo aspecto da descentralização é o uso das tecnologias, das novas tecnologias para fazer esse acompanhamento. Então, eu acho que a gente tem que desenvolver uma espécie assim de força inovadora para essa questão da segurança. Aplicativo na mão das pessoas, as pessoas clicando e mostrando determinadas coisas que estão acontecendo na sua comunidade, a conexão de toda a comunidade com essa polícia comunitária, uma avaliação dessa polícia comunitária pela comunidade, as pessoas poderiam ter números e nomes e as pessoas poderiam avaliar se alguma coisa não está acontecendo que é equivocada, um aparelhamento dessa polícia comunitária com rádios, toda ela trabalhando dentro desse conceito de pulverização, de descentralização, e a partir daí você começaria a ter você teria um conjunto enorme de fiscais que estaria todo mundo focado em acompanhar o que está acontecendo na comunidade. Hoje você tem várias sombras, as pessoas não têm acompanhamento, as pessoas não têm canais para colocar, acontece alguma coisa, você vê uma pessoa estranha. Aqui na Lagoa, por exemplo, teve um cara que passou uns 3 meses morando ali num determinado lugar, e eu não sabia para quem ligar. Você vai ligar para quem? Você vai reclamar para quem? Para dizer o quê? Aquele cara certamente não era uma pessoa que ia fazer mal, mas aquela pessoa poderia ter outras pessoas. Então, quanto mais a gente tiver informação, conexão e entroncamento entre comunidade, uma polícia comunitária, que as pessoas saibam o nome das pessoas, que as pessoas cumprimentem essas pessoas, que essa polícia comunitária cumprimente o cidadão, que as pessoas passem a conhecer as pessoas. Esse interrelacionamento, essa pulverização já vai baixar bastante o problema, descentralizando, descentralizando, descentralizando.